Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal, aqui no YouTube, trazendo uma breve ministração. Hoje a gente vai falar um pouquinho explicando as Escrituras, um tema interessante que tem a ver com as mulheres. Paulo, em uma de suas cartas à igreja que estava em Corinto, ele chega a dizer assim, que a mulher fica em silêncio na igreja. O que Paulo quis dizer com isso? Então eu quero, neste momento, baseado até nessa expressão bíblica, falar de um assunto que eu acredito que vai trazer um esclarecimento desta expressão. A mulher fique calada, fique em silêncio. Eu quero ler um texto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, os primeiros versículos, quando Paulo diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Queridos, o tema da nossa ministração dentro da série Explicando as Escrituras é o seguinte: elogio de Paulo às mulheres. Parece até um paradoxo, um contrassenso, algo sem nexo. Como é que se diz que Paulo chega a dizer nas Escrituras, a mulher fica em silêncio, aprenda em casa, isto é, o contexto revela isso, com seu marido. Mas o apóstolo Paulo, em vários textos das Escrituras, expressa o seu elogio, ele reconhece o trabalho das mulheres. Por exemplo, Áfia, ele diz em Filemon, dentro deste esclarecimento, até uma curiosidade bíblica, é uma epístola pequena, é uma carta pequena, e tem alguns livros na Bíblia, tanto na primeira parte, que é o Antigo Testamento, ou no Novo, que tem apenas versículos. Porque quando a gente vai ler um livro bíblico, o número maior é chamado capítulo, e o número menor, versículo. A Bíblia toda, ela possui 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Mas Filemon tem aqui apenas a carta, a sucinta carta, versículos. Então, no versículo 2, Paulo diz que Áfia hospedou a igreja em sua casa, os irmãos que estavam reunidos. Também Paulo fala de Evódia e Sintique, na epístola dele à igreja que estava em Filipos. Ele diz assim, trabalharam com Paulo, estas servas de Deus, ele reconhece, ele chega a dizer que elas deveriam estar pensando a mesma coisa. Estava havendo até um probleminha entre elas, mas Paulo cita um servo de Deus que não aparece, vamos dizer, um sujeito oculto, né? Não aparece no texto, contudo, ele diz para esse irmão ajudá-las, porque elas trabalharam com Paulo no Evangelho. Então é um elogio. A Lídia também é uma curiosidade bíblica. A nossa ministração, ela tem um esclarecimento bíblico e também ela possui esta mensagem, esta breve mensagem, normalmente, a gente traz aqui no nosso canal, algumas curiosidades. Por exemplo, Lídia, ela é considerada a primeira pessoa, por sinal foi uma mulher, que se converte na Europa. Quando Paulo chega na Macedônia, e aí na primeira cidade chamada Filipos, a Bíblia diz que esta mulher era oriunda de Tiatira, uma das cidades da Ásia, Tiatira. E então
a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela, o Senhor Deus, e ela ali ela reconheceu Jesus como Salvador e Senhor, se batizou. Então Lídia ouviu a pregação de Paulo e abriu a sua casa para ele, para os outros crentes, servos de Deus. Que coisa linda, que coisa bela. A palavra de Deus nos fala sobre isto em Atos capítulo 16, do versículo 11 ao 15 e o versículo 40, versículo 40. E também na epístola de Paulo a essa igreja que surgiu, brotou na casa de Lídia, em Filipenses, no capítulo 1, versículos 1 e do versículo 3 ao 6, a gente percebe esta verdade. Então, Paulo está elogiando Áfia, está elogiando Evode e Sintique e está também elogiando Lídia. Mas também tem uma Maria na carta dele aos Romanos, esta carta aos Romanos, que eu li aqui os primeiros versículos no capítulo 16, Paulo estava em Corinto e ele escreveu a carta. E, na verdade, uma serva de Deus chamada Febe ajudou a muitos. Paulo diz aqui em Romanos 16, nós acabamos de ler, e ela servia ao Senhor na igreja que estava em Sincreia. E ela foi, na verdade, uma mulher que levou a carta de Paulo à igreja que estava em Roma. Coisa linda! A Catedral da Fé, o escrito, vamos assim dizer, mais importante do apóstolo Paulo. A epístola aos Romanos foi esta mulher, Febe. Outra serva de Deus que Paulo a elogia, e ela aparece na Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, ela e o seu esposo, Áquila, é a Priscila. Ele diz aqui em Romanos, no capítulo 16, versículos 3 e 4, falando sobre ela e a elogiando, que ela arriscou sua vida para salvar Paulo. Então, Paulo aqui está elogiando. Também a mãe de Rufo, está aqui em Romanos 16, versículo 13. Não cita o nome dela, mas diz a mãe de Rufo. Deveria ser muito conhecida pela igreja. E Paulo diz que ela cumpriu o papel de mãe para Paulo. Que coisa bela! Então Paulo a está elogiando, não é? E ele se lembra de duas servas de Deus. Olha, que coisa linda! Porque diz assim, Paulo dizia que as mulheres não tinham oportunidade, não deveriam nem falar. Na verdade, está se dirigindo às mulheres casadas, que as mulheres, psicologicamente falando, elas precisam falar. Né? Falam mais do que o homem, precisam falar. Então, naquele momento, no contexto da igreja, da liturgia, dentro de algumas normas, se as mulheres começassem a falar, dentro daquele contexto de certas perguntas e tal, mas que poderia não ser um momento oportuno, Paulo diz assim, vocês devem, em outras palavras, ele está querendo dizer para procurar os maridos em casa. Mas não que as mulheres não atuavam. A Bíblia diz em Atos, capítulo 18, e também no contexto do capítulo 19, que Áquila e Priscila, que era um casal, o Áquila e Priscila, eles vieram de Roma, e Paulo os conheceu em Atos capítulo 18, e eles foram instrumentos de Deus com Paulo para pregar o evangelho. O Paulo, apesar de ser um erudito, um mestre, que havia aprendido aos pés de Gamaliel, Paulo, agora que estava na obra missionária, era Paulo, né, que outrora era chamado de Saulo de Tarso, tinha um ofício manual, fazedor de tendas, e Áquila também. E aí, que coisa linda, fizeram a obra de Deus. Mas o que a Bíblia fala é que também surge Apolo em Éfeso. Apolo era um erudito, era um judeu eloquente, mas que precisava aprender mais sobre a obra do Espírito Santo, porque ele conhecia mais o batismo de João, o arrependimento. E quem foi que instruiu Apolo? Foi Priscila e Áquila. Uma hora fala Priscila e Áquila, outra hora a Bíblia fala, Lucas, que é o historiador do livro de Atos dos Apóstolos, Áquila e Priscila ou Priscila e Áquila. Porque
é um casal, que é uma só carne, no sentido de unidade na obra de Deus. Então, Paulo reconheceu Áquila e Priscila, mas também se lembrou de Trifena e Trifosa, diz Paulo, trabalharam no Senhor, Romanos 16, versículo 12. Olha só, Trifena e Trifosa, não são nomes comuns, mas Paulo, ele tinha um carinho especial pelas mulheres. Jesus também reconheceu o trabalho das mulheres. A Bíblia diz que elas serviam, tinha mulheres até de grande posição na sociedade, até dentro de um contexto, gente que tinha uma ligação até com Roma, porque Roma dominava o mundo na época, inclusive lá na terra de Israel, e Jesus reconheceu. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, aí está uma explicação dentro dessa questão. A mulher fica calada, fica em silêncio, mas também algumas curiosidades procuramos trazer nesta mensagem e mostrando o elogio de Paulo a várias mulheres. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, nos ajude a divulgar o canal e assim por diante. Precisamos chegar a 1000 inscritos para fazer as nossas lives, né, ao vivo e tal. Dentro da perspectiva até também na hora se a gente não puder, não é? A gente pode usar o próprio celular, né? Mas precisa ter aí 1000 inscritos. Dê o seu like, né? O seu joinha, por gentileza, compartilhe. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.